Deus fez do meu caos uma história de milagres. A paz do Senhor a todos. Sou Carla Priscila de Souza Moreira da Cruz. Tenho 33 anos, casada com o presbítero Márcio Oliveira da Cruz, mãe de 2 filhos, Débora e Daniel de Souza Oliveira da Cruz. Sou membro e atuo como missionária na Assembleia de Deus Evangelho Pleno, ADEP, em Queimados, RJ. Nasci de uma gestação conturbada em Duque de Caxias. Minha mãe teve contato com os vícios aos 13 anos de idade e meu pai, traficante. Ele veio a ser assassinado quando eu ainda tinha por volta de 1 ano e 3 meses de idade. Meu pai me deixou uma pensão advinda de um registro em uma empresa, na qual ele nunca trabalhou, e minha avó recebia essa pensão para mim. Após a morte de meu pai, minha mãe teve que fugir com medo de ser morta também. No sepultamento dele, minha mãe recebeu uma palavra da parte do Senhor por meio de uma profetisa, dizendo: "Esse bebê que está no teu colo vai ser um grande instrumento usado nas mãos do Senhor." Após o sepultamento, minha mãe não podia mais voltar para casa. Com 3 filhas e sem destino, ela não pode mais ter todas as filhas sob os seus cuidados, ficando então minha irmã mais velha com ela, a do meio com a vizinha e eu com minha avó paterna. Perdi então o contato com as minhas irmãs e cresci num ambiente deplorável, miserável, numa avenida ao lado de um valão. Lembro-me que na casa não tinha nada além de paredes quebradas. Cresci com a família de meu pai, que morava na mesma avenida que nós. Meus tios me maltratavam, humilhavam e me expulsavam de suas casas. Me diziam que eu seria igual ao meu pai, seria mulher de bandido com filhos de vários homens. Sofri abusos físicos e sexuais com apenas 7 anos de idade por parte de meus tios, primos e mulheres. Todavia, lembro-me que todas as vezes que eu ouvia as palavras de maldição proferidas contra mim, eu, chorando, dizia que a minha vida não seria assim. Com cerca de 7 anos e meio, alguém me disse que a minha mãe havia aparecido. Naquele momento vivi uma mistura de sentimentos. Eu acalentava muitas mágoas de minha mãe devido ao abandono, ao que eu disse: "Eu não tenho mãe." No dia seguinte, minha mãe retornou e estava totalmente diferente do que pensava e ouvia a seu respeito. Ela se apresentou como uma serva de Deus, transformada. Após momentos de resistência, ao ouvir as justificativas da parte dela e perceber o jeito como ela se portava naquele momento, vivi então um choque de realidade ao vê-la e comparar com a minha situação de miséria. Parecia um conto de fadas. A partir de então, ela passou a ir me ver algumas vezes, e uma dessas vezes ela presenciou um maltrato, quando uma de minhas primas colocou um bule no fogo e o colocou em minhas mãos para queimar-me. Além disso, ela também percebeu que, apesar da pensão de meu pai, eu não tinha sequer roupas íntimas para me vestir, porque toda a minha pensão era gasta indevidamente pelos meus tios, nunca comigo. Quando eu estava com 9 anos, no dia 15 de fevereiro de 1996, minha mãe disputou a minha guarda com a minha avó, e diante do juizado, eu optei por ficar com ela, na expectativa de ter uma vida um pouco melhor, o que aconteceu por pouco tempo. Passei a viver num ambiente limpo, organizado. Eu imaginava até que minha mãe fosse rica, ao contrastar com a situação vivida com a minha avó. Em dado momento, aquela emoção de ver a minha mãe se esforçando para cumprir o seu papel de mãe, reparando os 7 anos de negligência, foi superado por um evento que marcou a minha vida para sempre: o meu encontro com Jesus Cristo. A igreja passou a ser o meu melhor ambiente, um lugar que eu amava estar. Ouvir as pregações me marcava muito e eu desejava ler a Bíblia, mas apesar de ter 10 anos, eu ainda não sabia ler. Minha mãe não via a educação escolar como prioridade. Porém, após 1 ano de convivência com minha mãe, ela começou a ter quedas espirituais, chegando a desviar-se, voltando a se envolver com as práticas erradas de antes, e com isso ela contraiu dívidas, levando-nos a sucessivos despejos. Minha mãe passou então a abandonar a mim e a minha irmã várias vezes. Ela sumia, sem dar destino. Daí nós ficávamos de uma casa a outra de amigos dele e do meu padrasto que nos acolhiam por um tempo. Mas apesar de todas essas turbulências, eu mantinha minha fé firme, inabalável. Depois de longo tempo morando de casa em casa, fomos realmente morar com a nossa mãe num lugar bem simples na zona rural chamado Laranjal.
minha mãe novamente voltou para Jesus. E vale a pena dizer que os momentos dela na casa do Senhor eram aqueles onde tínhamos um pouco de tranquilidade. Nessa nova fase da minha mãe, tivemos grandes experiências com Deus. Minha mãe dirigia culto de libertação na igreja que congregávamos, no bairro Paraíso, em Queimados, cerca de 8 quilômetros de distância, que fazíamos a pé, indo e voltando. Nessa época, passávamos grandes necessidades, vivíamos da bondade de pessoas. Certa vez estávamos sem nada para comer. De repente, ouvimos alguém vindo assobiando um hino da harpa cristã. Era o irmão Roberto. Nós não o conhecíamos e nem ele a nós, mas ele disse que estava orando e Deus lhe disse: vai até esse lugar, lá tem um casal que tem 2 filhas, leva uma cesta básica para eles. E assim ele o fez, não somente aquele dia, mas por muitas vezes. Outra experiência marcante que tive com ela foi envolvendo a casa onde morávamos. O terreno foi nos doado por um primo nosso, porém sem contrato assinado. Um dia, o primo resolveu pedir a casa em um prazo de 1 semana. Naquele dia, minha mãe falou com fé que naquela semana o Senhor a daria uma casa. No dia seguinte, após orar, ela saiu comigo atrás de um antigo patrão. Ela contou a história para ele e Deus moveu o coração dele, que comprou uma casa, onde minha mãe vive até hoje, num lugar muito melhor. Meu sonho era poder ler a Bíblia. Fui alfabetizada aos 11 anos e a minha maior alegria era ler as Escrituras. E eu tinha o hábito, e até hoje o cultivo, de todos os dias, ao meio-dia, entrar para o quarto e ficar horas e horas orando e lendo a Bíblia. No início eu não entendia nada, mas havia uma sede muito grande dentro de mim. Nessa época eu já era selada no Espírito Santo. Aos 12 anos recebi uma profecia de uma missionária dizendo que a partir daquele dia Deus estava me confiando o dom da palavra. Eu saí dali tão impactada e me perguntando como seria aquilo, porque a vida que vivi me deixava muito retraída e tímida demais. Falava pouco e não tinha nome. Eu era conhecida como a filha da irmã Teresa. Aos 12 anos desci as águas batismais. Aos 13 anos já dirigia a consagração, trabalho no lar, evangelismo. Minha vida era para a obra de Deus. Quanto à minha mãe, nesse tempo, embora fosse uma bênção, na igreja e em casa conosco, o tratamento era outro. E isso muitas vezes me trazia problemas emocionais muito profundos. Eu estava servindo a Deus, mas nutrindo um ódio pela minha mãe, desencadeando o retorno dos traumas da infância. Em diversas ocasiões, eu era tentada a me sentir vítima, mas Deus sempre enviava pessoas para suprir as ausências, o abandono, a falta de carinho. Deus, através da palavra, foi me mudando. Aprendi com o Espírito Santo que a minha cura estava na minha boca. Eu precisava verbalizar minhas dores, meus traumas, meus sentimentos ruins. E foi isso que fiz. Comecei a orar pedindo para Deus me curar. Eu dizia a Ele que eu não queria mais ser a mesma. Então eu entrei no divã com o grandão, risos. Contei para ele tudo. Não foi fácil. Foi um processo de muitos anos. Quando achava que aquilo tinha morrido dentro de mim, os gatilhos da memória eram acionados novamente e aqueles sentimentos voltavam. Meu esposo, que à época era meu namorado, sofreu horrores, pois eu projetava nele todas as minhas dores. Havia vezes que eu tinha resistência a ele devido ao que havia sofrido na infância. Chegamos a nos separar por 1 ano. Nesse tempo, houve um problema com minha mãe e meu padrasto. Nossa vida ficou de cabeça para baixo novamente. Esse momento da minha vida definiu o que eu escolheria para minha história. Eu repetiria e faria as mesmas escolhas ou faria tudo diferente? Eu decidi fazer diferente. Passei a viver com alguns vizinhos que eram irmãos muito amigos, o irmão Walter e a irmã Maria José, que por um tempo antes do abandono já cuidavam de mim, me vestiam e me calçavam. Minha eterna gratidão a eles. Me acolheram, me ampararam. Nesse período, diante de possibilidades de abandonar a fé e tomar decisões que sem dúvida minariam as promessas do Senhor, minha reação foi protagonizar a minha história. Foi o tempo da minha vida que eu mais me dediquei à obra de Deus. Foi nesse período, com 16 anos, que fui separada para ser missionária. No meio de um furacão, Deus se manifestou selando a chamada dele na minha vida. Depois de um tempo, fui morar com a minha irmã.
Fiquei morando com ela quase 1 ano. Depois minha mãe retornou para a casa dela, e eu voltei para ficar morando com ela. Nesse tempo, reatei o meu namoro com o Márcio. Em suma, na minha infância, recebi palavras de maldição dizendo que eu seria a mulher de bandido, namoraria um e outro, mas Deus mudou o decreto. Eu namorei, noivei e me casei com o meu primeiro e único namorado, um homem de Deus, trabalhador, um excelente pai. Nesse ano completaremos 15 anos de feliz matrimônio. Temos 2 lindos filhos, Débora e Daniel. Sobre o ministério, Deus sempre me fez grandes promessas. Desde a infância, vez ou outra, Deus sempre levantava alguém para renovar as promessas, mas eu ainda ficava me perguntando como essas coisas iam acontecer porque eu não me achava capaz. Muitas vezes me vitimizava diante de Deus por causa da minha história. Um dia